Boa noite a todas nós. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do programa Estudo Continuado da obra da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje a condução vai ser com a nossa amiga Olga Martinez Torres, e eu já passo então a condução para você, Olga, a partir de agora. Bom, boa noite, um prazer, né? Sempre é muito bom estudar. Quando a gente estuda, a gente consegue aprender mais e a gente também faz uma reflexão mais profunda sobre o tema em nós mesmos, né? O tema dessa noite, do livro que nós estamos estudando, Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo Equipamentos Existenciais, o tema o ser emocional. Fiquem à vontade para as dúvidas, para as contribuições que vocês quiserem fazer. Aí só me digam, porque eu não enxergo vocês, eu só enxergo a minha tela. Ok. Bom, É só falar Olga, né? Olga aí, falar com a voz, porque daí, né? isso aí fica mais fácil. Boa noite, Murilo. Murilo entrou agora. Boa Oi, noite. Murilo, boa noite, Olá. bem-vindo. Bom, Joana, começa o tema, o ser emocional, com uma afirmativa. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Então, Joana aqui coloca que nós somos seres emocionais recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demorando-nos no trânsito entre o primarismo, que é a sensação, e a razão, passando pela emoção. Então, Joana aqui coloca que nós ainda estamos nessa transição do primarismo, ainda temos uma forte presença da sensação e estamos vivendo nesse processo a, a, a vivência da emoção como parte da sensação. E vocês vão entender um pouco melhor isso quando eu chegar nos slides que falam dos estudos sobre a emoção. Mesmo quando nós, homens e mulheres, adquirimos o senso do discernimento após a intelectualização, ou seja, a gente não está na fase completa da razão, a gente ainda está na fase da intelectualização. A gente entende com o intelecto, mas ainda não tem um processo completo de conhecimento pela razão. Nós acreditamos que a gente possui controle sobre a emoção, mas a gente não tem a liberdade completa que a gente supõe. Até porque a emoção, a gente não controla a emoção, porque lembra, a Hum, gente ainda está na fase da sensação. O que é emoção? A emoção, isso aqui são conceitos da psicologia, das áreas de estudo, né? Não está no livro, eu trouxe aqui um adendo. A emoção, ela é uma energia que quer ser movimentada. É uma sensação física, emocional, provocada por um estímulo. A finalidade da emoção é nos mover para uma ação.
e ela tem uma função biológica. Ela é uma evolução dos nossos processos mais antigos de luta e fuga, né? Então, assim, quando o animal ele tem medo de um predador, ele busca uma resposta de luta ou fuga. Se há uma agressão direta, vem raiva e medo, e uma agressão de retorno ou uma resposta de fuga. Isso acontece no corpo. As principais características da emoção é que ela é impermanente. Ela dura em torno de 80 segundos. Ela tem uma predominância da ação no sistema límbico. Tem um vínculo neurológico com a estrutura instintiva do cérebro que guarda os automatismos. Então, não é só o ser humano que tem emoção. Os animais têm emoções. Eles respondem aos mecanismos de luta ou fuga. A emoção, ela se manifesta no corpo para gerar uma ação. Tem função de preservação do organismo e, portanto, ela não é boa nem ruim. É uma resposta natural a um estímulo interno ou externo. E ela não pode ser controlada, mas ela pode ser compreendida. Há um estudo que mostra as reações do corpo humano a cada tipo de emoção. A raiva é um aquecimento na parte superior, nos braços e na cabeça. O medo há um aquecimento no centro do peito. O nojo há um aquecimento na altura da garganta e envolve o estômago e assim por diante. Esse mapa ele mostra a temperatura do corpo de acordo com o sentimento. E essa pesquisa ela foi feita com pessoas diferentes, regiões diferentes, culturas diferentes. Então, ele é mais ou menos um mapa de várias culturas que mostram como é que nós sentimos cada emoção no nosso corpo. Isso tudo para a gente poder entender um pouco como ela é processada. Então, assim, a gente recebe um estímulo interno ou externo, alguma coisa acontece, ou uma ameaça externa que a gente vê, por exemplo, a gente está andando na rua e vem um animal que a gente tem medo, ou, por exemplo, a gente tem momentaneamente uma lembrança de algo que acontece conosco. A gente sente uma emoção no corpo, de imediato a gente tem pensamentos que são influenciados pelas nossas crenças, experiências, uma dimensão subjetiva que a gente às vezes nem sabe de onde vem, e aquela emoção, ela tenta nos implicar em um comportamento. Só que entre o que a emoção nos suscita e o nosso comportamento, é aí que acontece a nossa capacidade de gerir isso. Nós podemos escolher como nós vamos nos comportar. Então, por exemplo, eu sofro uma agressão, eu me sinto violentada nessa agressão. A resposta que eu vou dar a essa agressão, depois de ter todo aquele processamento de pensamentos que são envolvidos pela dimensão subjetiva, por crenças, por experiências, por lembranças, como eu vou reagir àquela agressão, isso eu posso gerir. Eu não consigo
controlar a emoção, mas eu posso controlar o meu comportamento. Então, eu posso escolher se eu vou ser violenta com alguém ou não. Então, esse é mais ou menos o esquema do conhecimento, de como se forma esse processo. E aí, Joana, isso tudo, eu fiz essa introdução, porque aí, Joana, ela vem colocando para e passo os pontos, as características desse ser emocional. E aqui ela fala assim: a emoção bem direcionada, ou seja, o que a gente faz com ela, torna-se um dínamo. O que é um dínamo? Um dínamo é um gerador. E aqui ela está falando de gerador de estímulos. Ela conceitua que a emoção bem direcionada, ela torna-se um dínamo, gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer-se de instrumento de desgraça, caso lhes fuja ao controle. Então, para que a gente compreenda como a gente consegue controlar o comportamento que a emoção gera. Eu posso explodir ou eu posso respirar e falar, bom, agora não é o momento. E aí, Joana traz um roteiro para a gestão das emoções. Ela fala assim: nos relacionamentos interpessoais, porque quando é que nós mais exercitamos a nossa vida emocional? É na relação com o outro. É onde nós somos mais colocados à prova, né? Então, assim, nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade e a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar, como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, ou seja, a gente precisa ter disciplina e uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta, no comportamento e na vivência. Então, Joana trouxe para a gente assim, aquela explicação que eu fiz o esquema para mostrar, Joana trouxe nesse parágrafo, né? Quando a gente vai exteriorizar o que sente, como se sentiu, a gente, com disciplina e uma análise profunda, a gente consegue converter um equipamento adequado do eu superior, um método adequado do eu superior que se expressará na nossa conduta e na nossa vivência. E aí ela começa a explicar quais as características dessa exteriorização. Ela diz assim: inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade. Que característica que ela tem? É embotada? É exaltada? É indiferente? É apaixonada? Ou ela está sob estímulos enobrecedores? Como vocês acham aí que vocês têm? Quais são as características
da emotividade, da exteriorização da emotividade de vocês. Não precisa dizer não, só, só uma para a gente fazer um suspense aqui de que qual é cada uma. Aí vamos ver qual característica, né, nós temos, né? A embotada não registra as manifestações de afetividade, conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes, em cujo o desbordar se compraz. Ou seja, a embotada, ela não tem uma recepção da afetividade. Ela está na sensação material, rude, primitiva. E ainda, se compraz de viver isso. A exaltada, Peraí, ela... Olga, Oi, será que aqui a pessoa ela fica na sensação e ela não exterioriza? Esse é o embotado? Eu entendi assim? Tá certo isso? Ela não ela, exterioriza. ela não exterioriza afetividade e tampouco consegue registrar em si manifestações da afetividade que recebe, Ela não identifica, então, nela também, nem nela e nem nos outros, certo? porque ela está muito na sensação primitiva, Uhum. rude, a mais vamos dizer assim, é uma, ela está, Tá bem no início, né? No início mesmo, ela não consegue identificar o que passa, se passa nela mesmo. E se ela não consegue nela, não consegue dos outros também. sim, porque como ela não registra em si, ela nem registra o que recebe. Uhum. Então, por exemplo, se uma pessoa se aproxima afetivamente de uma pessoa que tem a característica de emotividade embotada, ela registra apenas, por exemplo, assim, se é uma. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora. Se é uma manifestação de afetividade amorosa, Uhum. e ela está muito na sensação do corpo, ela muito provavelmente confunde isso com algum interesse sexual, sexualidade, Ah, e não certo, amorosidade. certo. E se a pessoa, por exemplo, ela se aproxima e demonstra uma, uma afetividade que tem uma característica de uma correção de rumo ou de um feedback a respeito do comportamento daquela pessoa, ela vai receber aquilo como uma agressão e não como uma contribuição. Uhum. Me ocorreu agora esse exemplo, Sim. pode ser que os colegas possam ter outras contribuições. A Olga avisou antes, a Marina e o Murilo, que entrou depois, de que ela não vê a gente, tá? Então, se a gente quiser falar no meio da contribuir, a gente vai chamando o nome dela e falando, tá? Posso continuar, então? Pode, deram com o dedo assim. Tá, joia? Obrigada. Exaltada. A característica da emotividade exaltada é que ela perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestação de carinho e perturbando o discernimento. Ela, na verdade, ela é histriônica, é aquela manifestação daquela emotividade que ela
ela não consegue saber nem dela, nem do outro, mas ela já consegue registrar algo. Ela já consegue registrar algo. É diferente da embotada que não registra, né? A indiferente, ela ignora o rumo das exteriorizações, ou seja, ela não consegue, é, ela não consegue receber nem receber e nem perceber em si a exteriorização das emoções, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fluídos. Por que morrendo, né? Eu fiquei pensando e imaginei que uma pessoa que tenha uma emotividade indiferente se aproxima muito dos quadros de depressão, onde a pessoa ela não registra, ela não consegue fruir dos prazeres. Ela tá em processo de morte afetiva. Se vocês tiverem alguma compreensão a respeito dessa, dessa característica, fiquem à vontade. Eu concordo, Olga, acho que é isso mesmo. A apaixonada, ela manifesta-se a um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixando que predominem os desejos hedonistas em egocentrismo infeliz. É aquela emotividade que vive o princípio do prazer apenas. E tudo gira em torno dela. Então, ela é mesmo uma. Um, é um descontrole, como ela coloca aqui, né? Uhum. Deixando que predominem os desejos hedonistas, ou seja, os desejos relacionados ao prazer, vivendo o egocentrismo infeliz. E a estimulada pelos objetivos enobrecedores, que me parece que seja a única característica de exteriorização que é positiva, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Então, eu acho assim, de alguma forma, em algum momento da nossa existência, a gente já passou por essas características. E atualmente, entre acertos e desacertos, a gente vem buscando os patamares de autorrealização e de integração. Há momentos, né, da nossa vida atual, né, a gente vê muito nos adolescentes, né, principalmente a característica de emotividade apaixonada, né, em que todo o princípio do gozo, do prazer, de viver, acha que o mundo gira em torno de si, né? Em algumas, em algum, em alguns momentos, né? A criança, ela está entre o exaltado e o indiferente, dependendo do meio em que ela se encontra. Então, eu penso que em algum momento da nossa vida a gente já tenha vivido todas essas características. Posso prosseguir? Sim, sim. Bom, e aí Joana nos dá aqui, Joana, como sempre, né,
facilitando o nosso processo de autoconhecimento, ela traz aqui um passo a passo. E ela diz assim: nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica, através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se como reage diante de si, qual é a conduta em referência ao próximo e de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. E aí ela diz assim: como reage diante de si próprio? Torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja, que decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado aos complexos de inferioridade, de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Então, esses desafios emocionais, eles se apresentam e ainda permanecem por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Que consciência de culpa? Aquela consciência de que quando nós ainda não tínhamos o conhecimento sobre essas verdades, a gente ainda vivia ao sabor dessas reações emocionais. O trabalho por libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior, verdugos são carrascos, né? São como que feitores, né? Ou torturadores do eu superior, torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento para estabelecer e seguir as linhas da manifestação equilibrada. Então, Joana, aqui ela diz assim, que é essencial que a gente analise cuidadosamente e trabalhe por se libertar desses verdugos, né? Para desenvolver a emoção e o engrandecimento e seguir linhas de manifestação equilibrada, ou seja, enquanto a gente está manifestando essas reações emocionais, a gente está em desequilíbrio. Aí ela vai para o item B. Qual a conduta em referência ao próximo? A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta com relacionamento com as outras pessoas. As reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas, fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de toda a verdade, medo, loquacidade, presunção e presunção instigante. Hoje a gente vê muito crescer o fenômeno do transtorno do pânico, né? Que é muito gerado a um descontrole total emocional. A pessoa, ela sente no corpo como se estivesse tendo efetivamente todas as reações de um afogamento, de uma falta de ar, de um ataque cardíaco, né? Então,
E muitas pessoas manifestam, né, o, as reações justamente por conta da dificuldade de enfrentar situações inesperadas, fenômenos novos e das relações que nem sempre a pessoa consegue se sentir completa naquela relação. E ela prossegue: o indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. É natural, espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e condutas do outro, embora não abdicando das suas próprias, nem as mascarando para agradar ou exibindo-as para impô-las. Dialoga com suave emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro, que brinda o contato estabelecido. Por sua vez, também, alguma dádiva que irá contribuir para, recebe também alguma dádiva que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. Do interrelacionamento nasce experiências proveitosas para o amadurecimento psicológico constante do ser. Aqui eu gostaria de fazer um adendo sobre a, as características, né, de como nós vivemos a nossa relação com o outro, né? Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele estava falando que é é de conhecimento de todos nós que nós vivemos imersos no fluido cósmico universal, assim como os peixes vivem no mar, né? Na água do mar. E eu estava pensando assim, o quanto no meu dia a dia eu consigo me lembrar que eu estou completamente imersa nesse fluido e que há uma interação minha com ele e há uma interação do outro nele e, consequentemente, nós nos interferimos uns nos outros, ainda que sem palavras, ainda que sem gestos, ainda que sem qualquer ação. E ainda que sem consciência nenhuma disso, né? Exato. Não, e não é porque eu não tenha consciência que isso está deixando de acontecer. Muito pelo contrário. Então, é no interrelacionamento entre eu comigo mesmo e eu com as outras pessoas e tudo que me cerca que eu me alimento e nutro a minha espiritualidade.
E aí eu fiquei me perguntando do que é mesmo que eu estou me nutrindo, né? Será que eu estou cultivando experiências proveitosas para o meu amadurecimento psicológico, na minha relação com o outro, na minha relação comigo mesmo? Né? Foi um questionamento que eu me fiz, né, nesse estudo. E aí, Joana nos traz, né, como sempre, né, nesses mesmos itens, ela nos traz já um pouco da solução, né? De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se e amando, ou liberando-se sem ressentimentos, constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição devida pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta e pela convivência enriquecedora. Eu achei essa parte muito bonita mesmo. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos que são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo, de todas as horas por vindouras, sem angústia pelo ontem, nem ansiedade pela manhã. Joana aqui dá uma receita, né? Do equilíbrio, né? E ela traz mais uma, além das nossas frases anteriores, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Joana coloca aqui: cada ser humano é uma incógnita, ou seja, uma equação não resolvida, a ser equacionada por ele próprio. Ou seja, cada um está na função de equacionar-se a si. Quando se inicia a operação solucionadora, o primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desvelamento interior, à autorrevelação, ao diálogo franco e jovial. Nem sempre, porém, né, a pessoa ela se despe, né, ela se revela, mas nem sempre, porém, aqueles a quem se dirige estão em condições de entendê-lo, de intercambiar emoções. Não raro, o interlocutor se alegra ao conhecer as dificuldades do seu confidente, desrespeita-lhe a confiança, divulgando informações que lhe foram reveladas, ou nele provoca por imaturidade, como por ânsia, Insânia. insânia, Insânia. conflitos desnecessários e perturbadores. Ou seja, trai a confiança daquela pessoa que está em processo de autodescobrimento, de revelar-se. Mas isolamento não é o caminho. Nem por isso deve o ser asfixiar sua emoção, temeroso dos relacionamentos, isolando-se, assumindo posturas alienadas. Quem se afasta do meio social por se acreditar perseguido, não compreendido,
em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Então, Joana que coloca que parte da realização emocional, ela se dá na relação com os outros. Né? O Só Roberto aprende, Frege, só aprende vivendo, né, Olga? Tem que viver, não pode correr. sim, sim, é na prática, né, que a gente ganha a experiência. E quando a gente ganha a experiência realizada, a gente consegue ganhar espaço naquilo que a gente tem como zona de conforto. E tem uma comparação muito interessante sobre isso, que diz assim, que a nossa zona de conforto é como se fosse uma ilha. À medida em que a gente se aventura para mais além da ilha, aquele espaço ele começa a fazer parte da nossa zona de conforto. Então a nossa ilha aumenta. Ela começa como uma forma de que a gente não conhece bem aquele espaço, aquela relação com o outro, mas quando a gente forma uma experiência com o outro, a gente consegue assimilar aquela novidade. Vamos dizer que a gente nunca se relacionou com uma pessoa de um outro país, por exemplo. A gente acha que a gente não vai conseguir ser entendido, que a gente não vai conseguir entender, que aquela pessoa não vai nos considerar. Tem um monte de fantasia sobre isso. Aí a gente um dia conhece uma pessoa que é estrangeira, que é de um outro país. E a gente consegue ali se comunicar por gesto, por mímica, por alguma coisa. Aquela ideia de que a gente não ia ser aceito, que a gente não ia conseguir se comunicar, ela cai por terra, porque a gente assimila aquela relação a partir do momento que a gente teve a experiência. Pode ser que dê tudo errado e que confirme as nossas fantasias, mas ainda assim a gente já teve uma experiência. E a gente teve uma experiência com aquela pessoa e não com todas as pessoas que moram fora do nosso país. Isso é um exemplo, né? É. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como eles encaram. O desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito e se aprimora etapa a etapa no processo de evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Então, eu coloquei como título assim, que a gente precisa aprender a renascer, porque é através do desenvolvimento da emoção nas reencarnações que a gente aprimora, que a gente ganha, né, uma, um maior, uma maior gestão do que acontece conosco, né? Tem aquele livro do Viktor Frankl, que ele fala que nós não temos escolha sobre o que vai nos acontecer, mas a gente tem escolha de como a gente vai viver aquilo que está acontecendo com a gente. E eu achei muito apropriado essa lembrança, porque é bem isso, né? A gente vai desenvolvendo a cada reencarnação e cada momento a nossa emotividade, as nossas emoções, elas se aprimoram tanto na sua manifestação,
como na nossa conduta. Cumpre desse modo ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica, essa força que nos move para a ação, para a autossuperação, constatando que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. Então, Joana que coloca que a emoção, ela é esse dínamo, né? E essa força dinâmica que nos move para a nossa autossuperação. Então, que ela não é somente uma manifestação corporal, mas que ela é uma manifestação do, 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 de como a gente pode viver esse potencial que todos nós temos. É isso, né? E a apresentação, e agora a gente passa para a Olga, contribuição de vocês. Olga, Oi, não tira ainda não. Eu gostaria que você voltasse lá no primeiro, por favor, no primeiro slide. isso. Não, esse, eu achei muito interessante isso aqui. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Mesmo quando adquirem o senso do discernimento, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. Para mim, assim, olha, foi uma aula e tanto sobre a emoção, sabe? Achei muito interessante. Para mim, foi novidade esse trânsito aqui que ela fala, né? Entre o primarismo, a sensação para a razão, quer dizer, a gente passa pela emoção. Então, nós estamos nesse, nesse Estágio. trânsito, né? A gente está, no trânsito não seria a palavra, Nesse estágio, nesse estágio, né? Então, por isso, temos essa questão da emoção, temos que passar por ela, né? Nós temos que passar por ela. E aí dá para entender também quando a espiritualidade superior ela não é abalada como nós somos, né? Abalados e a gente ainda é um ser emocional, né? E eles já passaram, né, por isso. Então, eles estão mais nessa questão da razão. Olha que interessante o conceito, né? Intelectualização e razão são coisas diferentes. Eu estou sim, lembrando aqui, conceitualmente falando, Kardec falava muito dessa palavra razão, sabe? Eu achei muito interessante isso que a Joana coloca, sabe? Bem, eu achei muito interessante esse primeiro slide aí, sabe? Para mim foi uma novidade isso aí. Achei bem interessante. Tudo foi legal, mas assim, achei muito interessante esse primeiro slide, muito mesmo. alguém mais quer repassar algum slide que tenha gostado, que tenha chamado a atenção? Oi, boa noite, meus amigos. Boa Oi, noite, Marina, Marina. Tudo bom? tudo Tudo. certo. Eu, eu fiquei pensando aqui, Edna, e pessoal, né? A Olga, os outros integrantes. Eu fiquei pensando aqui na questão que o Kardec, nos estudos, né? Que o Kardec traz para a gente essa representatividade da sensação, do primarismo nosso, quando ele fala que a gente é, eu não sei bem o contexto, mas ele traz essa ideia assim, que a gente dormiu no mineral, aí a gente passou pelo reino vegetal, depois a gente foi para o reino animal
e a gente foi progredindo com essas experiências e essa evolução da nossa sensação, para depois a gente aprender a ter emoção, para depois a gente aprender a ter razão. É essa construção, eu acho, né, que a Joana vem falar para a gente, né, dessa construção emocional nossa, né, porque nós já não nascemos pronto com isso. Nós fomos crescendo e adquirindo experiências. Então, quando a gente estava no reino, porque nós já tivemos no reino mineral, nós já tivemos, passamos pelo reino vegetal, depois nós passamos pelo reino hominal e agora nós estamos buscando esse reino espiritual. Angelical, né? Angelical, Mineral, exatamente. Então, vegetal, é, animal, hominal e angelical. isso. Então, eu acho que esse processo que a Joana traz e esse slide que você achou interessante, eu acho que ela traz essa ideia, né? Vamos dizer assim, da forma, ampliando esse pensamento do Kardec para a gente compreender hoje que essa emoção ela é uma construção. Então, por isso que ela fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, porque é uma herança nossa mesma, desses atavismos que nós já passamos, como foi colocado aqui, desse embotamento que todos nós já tivemos. Por quê? Porque a gente estava se construindo, a gente estava aprendendo, visualizando, então, as reações, como foi colocado, então, a reação de agressividade, das experiências que a gente vai tendo, das frustrações, por exemplo, N situações, né? Então, a gente vai nessa construção para agora, né, nesse momento que a gente está, a gente compreender que todas essas experiências, elas estão registradas dentro de nós. Tudo que a gente aprendeu até aqui, da forma que a gente aprendeu, está registrado dentro da nossa alma, do nosso ser integral. Porém, agora a gente consegue, vamos dizer assim, fazer um divisor de águas e a gente entender que a gente pode fazer escolhas melhores, que a gente pode, em vez de ficar embotado, ficar inerte, ficar indiferente às pessoas, a gente tem como transformar isso, porque a gente já compreende que a gente vai evoluir com o outro, a gente vai estar junto nessa caminhada. Então, eu não evoluo sozinho. Não adianta eu ficar paralisada num canto meditando, porque eu não vou evoluir sozinha, eu vou evoluir nessa construção do estar junto com o outro. Então, nesse contato com o outro, eu vou transmitindo coisas para ele, ele transmite para mim, e a gente vai trocando experiências e somando. Eu somo experiências, o outro soma experiências, e a gente está nesse processo, eu acho que hoje. Para mim, o que ficou foi isso. Obrigada, Marina. Muito boa a sua síntese da apresentação, viu? De Posso nada, parar meus de amigos. compartilhar? Pode. Eu acho que sim. E aí? Denilson e Murilo. Eu vou falar. Eu anotei aqui para não esquecer quando você estava passando os slides e aí eu vou pensando ali, vai surgindo os comentários e a gente vai pensando. Aí eu anotei o que ficou para mim. Então é assim, ó, o que eu entendi, né, dessa ideia que ela colocou sobre a emoção, que a emoção é uma força que nos move para o amadurecimento e que é necessário, é preciso aí a gente aprender a equilibrá-la. Que quando você colocou lá aqueles tipos de emoção, né, que você até brincou em qual estágio nós estamos, fiquei olhando assim, falei, nossa, eu estou em todos ali, eu acho. Hora não, hora não. Então aí eu acho assim, que é esse aprendizado que nós precisamos ter para equilibrar essas emoções, né, para que a emoção ela nos ajude aí no amadurecimento.
É o que eu entendi, o que ficou para mim. Por isso que eu tive que escrever. Obrigada, Denise. É isso mesmo, a gente tá em processo. E às vezes a gente tem as recaídas, não tem jeito. É, E o que eu achei legal, antes do Murilo falar, o que eu achei legal também é que ela dá, como sempre, uma receitinha de bolo, né? hum, Que também tem como a gente aprender e se dar bem com esse processo, né? Dá para ser feliz, tendo emoções. Né? São tantas A emoções, gente né? está mesmo, a gente está mesmo nesse processo ainda, então dá para ser feliz também, estando Sim, nesse processo. Ali onde vou pegar uma carona na reflexão de vocês, né, principalmente da Edna, no início ali, Edna, ali me veio o capítulo 11 do Evangelho, né, da lei do amor. Então a gente passa pelas fases até chegar, né, às sensações, emoções, ou seja, do mais primitivo, né, para o mais sublime. Então ali eu me senti navegando no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo. No contexto da... Uma coisa que me chama bastante atenção e eu procuro levar isso para a minha vida. É uma coisa que ela falou ali, acabou validando essa experiência. Por mais que eu conviva e me relacione com o outro, eu preciso estar seguro comigo mesmo, né? Então eu preciso desse autoconhecimento para que eu possa estar seguro. Não sei se é o sexto ou sétimo slide que ela traz essa situação. Ou seja, se você não tem um encontro real, verdadeiro consigo mesmo, com as suas caixinhas das emoções boas, mas também com as das emoções que não são perfeitas ainda, né? Então, geralmente a gente chega no psicólogo, o que, que a gente mostra? Que a gente é bom, que a gente é doce, que é um docinho de coco, né? E aí, enquanto a gente não constrói a aliança terapêutica, a gente não vê a aceitação, o amor incondicional, né, da psicóloga ou do psicólogo ou do terapeuta por nós, a gente não entrega a rapadura de que a gente é cheio de defeito. Então, quando ela fala que quanto Né? mais eu me autoconhecer, quanto mais seguro eu for, né, e mais equilibrado eu for das minhas emoções, eu vou conviver melhor com as outras pessoas e essas virtudes vão nos deixar livres. Que é meu sonho de consumo, né? Ser livre. de todos nós, né, Murilo? Parabéns. Obrigado. Obrigada a vocês. Muito legal, Saulo. Então, gente, a aula foi rapidinha, mas eu tentei trazer alguma coisa que contribuísse para a gente, né, que ajudasse a gente pensar sobre a lição, que isso, o que reverbera na gente e o que reverbera também para a nossa relação com os demais, né? Aí, se a gente não tiver mais nenhuma contribuição, hoje a gente está liberado mais cedo. Da minha parte, eu estou satisfeita. Também. Bem, muito Todos satisfeita. também? Muito Então satisfeita, cheia de podemos. energia para pensar nas minhas emoções. É isso aí, Marina. Eu então vou paralisar aqui a gravação para a gente fazer o encerramento, tá? Então, boa noite a todos.